Olá, boa noite. Você que está acompanhando a TV Câmara, seja pelo canal 16 ou pelas redes sociais, está começando mais uma edição do programa Educação e Cidadania. E hoje eu recebo a coordenadora e mentora do Seminário em Educação Especial Inclusiva e Direitos Humanos, Elisângela Risato. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, Tainá. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho essa noite. É um assunto sobre educação, um assunto muito pertinente, né? É verdade, muito obrigada, por ter aceito o nosso convite, então. Bom, mas primeiro eu quero saber um pouquinho quem é a Elisângela. Fala pra gente da sua formação. Nós vamos falar sobre educação inclusiva, então, como a Elisângela, que formação a Elisângela tem para falar sobre isso, com os nossos telespectadores? Sim, a Elisângela, em primeiro momento, é uma mãe, né? Sou mãe, sou professora, sou pedagoga. Hoje trabalho na área da educação, na sala de aula com terceiro ano, na Escola Etelvina Rocha Duro, pelo município. Sou especialista na área da educação especial, inclusive direitos humanos. Eu fui buscar, quando eu terminei a minha pedagogia, eu me apaixonei pela área da educação especial. Eu vi que a educação hoje, e na época que eu terminei, é algo que nós precisávamos ter mais conceitos, entendimento, buscar. Então, a partir daquele momento, eu comecei a me preparar para buscar um conhecimento maior. Então, eu fiz a especialização em Educação Especial Inclusiva, depois eu fiz o meu mestrado em Políticas e Administração da Educação pela Universidade de 13 de Fevereiro, em Buenos Aires, na Argentina. Eu ia para lá e fazia lá o berço da inclusão. Então, foi um momento muito importante, porque eu trouxe muito conhecimento de uma visão de um outro país, de uma educação também diferenciada. Trabalho também, fiz a especialização em autismo, sou especialista em autismo. Hoje também tenho especialização em analista comportamental aplicado, então eu trabalho com o ABA, que hoje a gente precisa muito. A Elisângela veio, vamos dizer assim, eu vim com um projeto de mestrado através de buscar uma formação, porque quando eu comecei a trabalhar as políticas educacionais inclusivas, fazendo o meu mestrado, eu vi a necessidade dentro da pesquisa de formações, mas formações que fossem realmente na necessidade do real das nossas escolas. Então eu peguei um projeto, fiz o projeto para o Seminário de Educação Especial Inclusiva, para que a gente pudesse realizar em Passo Fundo. O seminário ele veio primeiro ano em 2016, com a parceria do IFIB, que hoje, infelizmente, a gente não tem mais, Então, o Instituto de Filosofia, a gente fez 2 anos lá. Depois a gente foi para a IMED, que hoje é Atitus, a gente fez mais 2 anos lá. Então, o seminário não é uma coisa nova, é uma coisa que veio para agregar conhecimento realmente. Então, a professora Elisângela é alguém que luta para a inclusão acontecer em todos os espaços. Informação, escola, sociedade. Eu tenho uma clínica em Passo Fundo e trabalho aplico, vamos dizer assim, a gente trabalha com as ciências, com a ciência do ABA, porque o ABA não é uma terapia, não é uma metodologia, ela é realmente uma ciência agregada, especialmente não só para criança com autismo, mas para todos. Então, assim, falar da Elisângela é falar de educação e inclusão realmente, Então, legal. O meu caminhar não é de hoje. Trabalho com formações em vários municípios, em vários lugares, formações início de ano, metade do ano, com palestras. Esse ano tive também a honra de participar junto com a revista Nova Escola. A gente trabalhou, fui a professora autora, fui escolhida do Rio Grande do Sul para nós organizar o material que vem agora para o Alfabetiza Tchê. É material especial para o primeiro e segundo ano, o ano que vem, para agregar conhecimento e auxílio para os professores da rede, tanto estadual como municipal. Então,
tem uma caminhada, Olha né? só. Parabéns, né, Elisângela? Realmente, a gente fala um currículo extenso, mas uma coisa que eu achei legal é que você falou que se apaixonou por essa área. Eu acho que isso é muito importante, que as pessoas que trabalham com a educação, especialmente educação inclusiva, amem isso, gostem disso, não apenas façam isso como um trabalho, né? Isso, eu acho que a gente tem que... você trabalhar com o ser humano é falar e ver o ser humano como ele é, como um todo. Todos nós temos os nossos defeitos, vamos dizer assim, as nossas dificuldades. E quando a gente trabalha com uma criança, com um adolescente, um adulto que tem uma deficiência, tem uma dificuldade maior, vamos dizer assim, você tem que olhar não para a deficiência da criança, para a habilidade, olhar para ela como possibilidade. Então, a partir disso, a gente começa a conhecer e entender que o processo não é só o que você quer, mas é buscar o que eles querem. Legal. Quando a gente fala em educação inclusiva, qual é o público-alvo? Olha, nós temos assim, ó, se a gente vai ver em questões de histórico, vamos dizer assim, que nós iniciamos uma repercussão histórica no Brasil, não falando de outras questões mais fora do Brasil, mas aqui. Desde 2008 foi estipulado o público-alvo para educação especial. Pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, crianças com deficiência, que seja cegos, crianças que tenham deficiência física, a deficiência cognitiva, né? O TEA, né? Que hoje é o que nós temos maior, vamos dizer assim, o crescimento está muito grande, né? Com o autismo, ele entra também para a sala de recurso, também entra. Em 2008, quando veio para que todas as escolas tinham obrigatoriedade de fazer com que as crianças tivessem um apoio com um especialista ou alguém que trabalhasse com a EE, com a sala de recurso, que foi em 2008 que começou a montagem das salas de recurso, tirar as crianças das salas que eram todas juntas, né, e todas sempre ao mesmo tempo, né, e vindo para dentro da inclusão. Então, o público-alvo são essas crianças que necessitam de apoio, constante principalmente. Olha só, bem interessante. Tu falava então de 2008, mas claro, a educação inclusiva não é algo novo, já há muitos anos se fala disso, mas ela vem tendo então mudanças, alguns cuidados especiais. Uma das maiores mudanças, né, desde da Constituição, enfim, de 88, quando começou a se falar isso, é o debate sobre incluir todos nas instituições de ensino regular e não mais em escolas especiais, sem misturar, né, alunos com e sem deficiência. Isso é sem o que vocês mais é a prioridade. Isso, porque o que acontece? Vamos dizer assim, historicamente, o que nós fazíamos com as nossas crianças com deficiência? Escondíamos. As famílias tinham vergonha, porque o ser humano tinha que ser perfeito. Isso vem historicamente desde todo o contexto de que o ser humano teria que ser algo exemplo. É algo cultural, né? Cultural. Então, a partir do momento que veio a lei, que todas as crianças sairiam, né, as crianças que têm condições, sairiam das escolas especiais, que são as APAES, seriam incluídas nas escolas regulares, os professores levaram um susto. A primeira questão, como que eu vou incluir? Como que eu vou trabalhar? Como eu vou ensinar? Como eu vou ensinar essa criança? Porque a preocupação maior não é com a criança, era com o conteúdo antigamente, ou seja, as habilidades, o que eu vou ensinar para essa criança? Será que essa criança vai aprender a ler, aprender a escrever? Ela vai estar em sala de aula? Ou como que os outros vão receber? Porque nós, culturalmente, nós temos um preconceito. Então, em primeiro momento, houve isso. Teve uma preparação para os professores, sim, teve uma preparação, mas uma preparação também muito ainda, vamos dizer assim, deficiente. Superficial. Porque as nossas faculdades, elas não preparam você para um público-alvo, que é o nosso público, que é as crianças, na educação especial. Elas preparam nós para que as crianças, você saia de uma pedagogia pensando que se você vai pegar um texto e todas elas vão ler o mesmo texto. Se você está no terceiro, no quarto, no quinto ano e todas elas estão no nível. E essas crianças não estão. E hoje vamos colocar assim, não só a criança com deficiência, mas nós temos as nossas salas de aula a todos os níveis. Então, essa preocupação, quando veio essa lei de que realmente teria que estar as crianças em sala de aula, era ou educando o professor
ele teve medo do impacto, o que eu vou fazer? E é real, a mesma insegurança, né? Só que o que ocorre? Por que disso? Por que dessa importância? Porque quando a gente inclui alguém, a gente dá o direito dessa pessoa estar no meio, não só de aprender, mas se socializar. E isso é muito importante. Imagino. Já vou pular para um tema que eu ia falar mais tarde, mas você falou sobre isso. A importância da formação dos professores e profissionais que atuam, então, com as crianças com deficiência. A gente ouve falar em monitores. Quando entra a questão de ter um monitor, de não ter, de ser o professor, explica um pouquinho pra gente. Sim, então assim, para nós entender um pouquinho, toda criança tem o direito a ter um monitor, aquela criança que necessita de apoio à higiene, que seria limpeza, organização, levar até o banheiro, fazer toda essa parte. A criança que precisa da alimentação, a criança que precisa, aquela que precisa de locomoção. Mas hoje também, depois de 2015, que nós tivemos um outro também grande, que foi a questão da deficiência, a gente também tem o apoio pedagógico. Então a criança também tem o direito a ter um apoio pedagógico, né? Um auxílio maior. Então assim, qual é a criança? Toda aquela que precisa de um apoio maior, melhor dentro da sala de aula. Como está a preparação dos nossos monitores, vamos dizer assim, dos auxiliares? Como são a maioria deles, não são formados hoje ainda, são acadêmicos e de várias áreas, então temos ótimos que conseguem entender e conseguem saber e fazer, mas nós também temos aquele que acontece, que ele não conhece, que ele está ali, mas ao mesmo tempo não sabe o que fazer. Porque tu imagina uma criança, vamos falar do TEA, do autismo. A criança com TEA, ela tem várias especificações, várias. Cada caso é um caso, é o famoso. Cada criança é diferente da outra. Então você recebe sem ter uma preparação, mesmo que tu teve uma preparação, mas você não tem um conhecimento maior. Essa criança, ela entra em crise. Você tem que saber se essa crise é sensorial, se é uma crise pela questão ambiental. O que eu vou fazer, o que eu vou auxiliar, o que eu posso ajudar aquela professora para aquela crise não acontecer. O que eu posso auxiliar, eu tiro ela de sala, eu coloco ela na sala, eu boto para o parquinho, eu coloco. Então são 1000 situações que hoje ser, vamos dizer assim, um monitor não é uma coisa simples. Tu tem que ter uma preparação muito grande e principalmente, além de preparação, você tem que amar o ser humano. Seria muito importante que todas as escolas, as instituições tivessem profissional, né? Assim como você, com todo esse preparo, né? E Elisângela, a lei prevê o quê? Então, hoje esses monitores, quantos tem que ter? É só quando há o aluno matriculado? Tu explica um pouquinho pra gente como é que é essa previsão? Sim, na realidade, assim, o que acontece? Toda criança que necessita de um monitor tem o direito. Então, por exemplo, se uma criança tem deficiência visual, ela tem o direito a ter um monitor para poder auxiliar. Seja uma escola municipal, estadual ou também particular, todas elas. E outra questão que é muito importante, que hoje você, escola particular, não pode cobrar de um pai um valor a mais por ter um monitor. Um adicional. De forma nenhuma pode cobrar, porque por lei ele não pode, ele pode até multar, ganhar multa de até 3 salários mínimos por estar pagando, pedindo para os pais pagarem esse monitor. Então, às vezes, o que ocorre? Tem escolas que dizem, o teu filho precisa de monitor, então você tem que pagar. Não, pai, tu não pode pagar. É direito do teu filho ter um monitor ali sem pagar. Que é o dever da escola dar oportunidade do teu filho aprender e dar auxílio para que ele tenha, vamos dizer assim, dentro de sala de aula, poder conseguir fazer com que ele esteja em sala, com que eles possam ter. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente não sabe dos direitos, né? Muitos pais não sabem os direitos dos seus filhos e acabam pagando por monitor. E a falta de monitores temos muito. Por quê? Porque não é um trabalho simples. Não é um trabalho simples. Você tem que ter uma formação, você tem que entender, como eu te disse, você tem que gostar. E daí tem muita troca de monitores. Por quê? Porque você não se adapta com aquela criança. Porque se a criança tem uma deficiência maior, né, você tem que limpar ela, você tem que trocar uma fralda, você tem crianças que vêm
que estão com cadeira de rodas, então tu precisa ter a locomoção dela, tirar, colocar e fazer. O próprio preparo físico, força, né? Tudo você tem que entender e ter o respeito com isso. Porque tu sabe, tu imagina se colocar no lugar dessa criança. Essa criança, ela tá ali, ela tá vulnerável para você poder não auxiliar ela. Então você tem que destrocar ela, tu tem que saber, tu tem que ter uma, vamos dizer assim, uma empatia, um cuidado com essa criança. Porque nós falamos de criança, nós temos a criança, temos o adolescente, temos todas as idades. Porque a criança cresce. Uhum. Perfeito. Elisângela, a gente está encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida a gente retorna com outras informações. Quero falar um pouquinho mais sobre a família, sobre o papel dos pais também na educação inclusiva. Não sai daí que nós já voltamos. O trabalho da APAE de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAE ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. Estamos de volta com o programa Educação e Cidadania aqui na TV Câmara, pelo canal 16 e também pelas redes sociais. Estamos falando sobre educação inclusiva, por isso a minha convidada é Elisângela Risato, que é mestre especialista em educação inclusiva, também mentora e coordenadora do seminário que aconteceu aqui em Passo Fundo sobre educação especial inclusiva. Vamos falar um pouquinho desse seminário, Elisângela. Você falou que ele já acontece desde o ano de 2016, então agora em 2023 aconteceu no mês de outubro. Como é que ele funciona? Qual é o objetivo dele? Sim, o seminário ele veio em 2016 com o nosso objetivo maior, que era trazer formações reais para dentro das nossas escolas, para profissionais da área da educação. Só que ele abrangiu bem maior, veio educação, veio saúde, veio acadêmicos. Por quê? Quando a gente fala em educação inclusiva, a gente não existe nenhuma receita. Não existe receita. Mas ajuda o quê? Quando o nosso objetivo é ter as palestras à noite, com pessoas que venham de fora, pessoas daqui, que nós temos muitas, vamos dizer assim, temos muitas pessoas que têm um conhecimento muito grande aqui na nossa região, né? E pela parte da manhã e a parte da tarde nós temos workshops práticos. Então, o objetivo maior é ter esse prático. Então, o menor, você tem a palestra maior, né, com todos à noite, e durante o dia você se inscreve, por exemplo, esse ano o nosso tema foi autismo. Autismo, terapia, intervenção e educação. A gente tem os três âmbitos, né, que a gente precisa trabalhar. E nós tivemos seletividade alimentar com a Jureci, que ela veio dar um workshop. Nós tivemos sobre a parte da educação dentro das escolas, como eu trabalhar com a educação inclusiva com alunos com TEA, com a parte lá na Escola Olga, eles vieram dar para nós um workshop maravilhoso. O Instituto de Sertão, o IFRS do NAPNE, eles vieram também trazendo para nós como incluir, né, não somente na área da educação infantil, mas o ensino também no ensino superior, né, eles também têm o ensino médio superior, né, como fazer essa inclusão, né, real. Ou aqui o Instituto IFSU de Passo Fundo, a gente falou sobre aquela questão de outro olhar também, que é as altas habilidades no TEA. Porque é aquela questão assim, né? Então, nós tivemos assim vários pontos. O Instituto AIOU de Sananduva veio falar para nós sobre a questão mais a parte sensorial da criança com TEA, como tu vai fazer, como tu trabalhar. E à noite nós tivemos as palestras. Nós tivemos a abertura da palestra no dia 25, nós tivemos com a professora Elizabeth Guerra, que veio da Academia de Autismo do Rio de Janeiro. Ela veio trazer uma palestra fantástica. Teve a doutora Ana Luísa Dosa, nós tivemos o Instituto AIOU, tivemos o Adersen Cherini, que é advogado. Então, assim, ó, nós tivemos todo vamos dizer assim, um seminário organizado pelo tema e dentro disso a necessidade. Quem organizou? Esse ano a gente teve
A Lopes Produções, que veio com apoio junto com nós, que é o Edson Cortez, ele veio junto com nós para agregar também ali e a Desenvolver, que é a clínica que eu tenho em Passo Fundo. Só que assim, ó, a Desenvolver, né, ela surgiu depois do seminário, então, a partir do seminário. Então, a professora Elisângela, que veio de lá com o intuito de fazer essa formação acontecer. O seminário vai acontecer anualmente. Então, ano que vem, em outubro do ano que vem, a gente já está organizando. Ontem nós tivemos até uma reunião com a 7ª CRE, estava com todos, estavam outras pessoas juntos. A gente teve, assim, um primeiro passo para o ano que vem. Que legal. Então, a gente não quer, é algo que precisa, é necessário, e muito. E eu achei interessante você falando que para trabalhar, seja num seminário ou para trabalhar com a educação inclusiva, é uma equipe multidisciplinar mesmo. Várias áreas envolvidas. Sim. Você não adianta a gente dizer assim, nós temos, vamos falar dentro da escola, tá? Nós temos dentro de uma escola, nós temos a sala de recurso, que é um ponto principal, que é, vamos dizer assim, para a criança, auxílio do professor de sala de aula também. Porque o que acontece? Nós temos o professor que tem uma criança com deficiência e além dessa criança nós temos mais toda a turma, né? Aí você vai ter que fazer, o que tu tem que fazer? Adaptar material, adaptar atividades, organizar dentro das habilidades dessa criança. Ela precisa estar preparada e poder estar incluída realmente. Porque incluir não é colocar uma criança dentro da sala de aula. Incluir é dar possibilidades dela aprender. E a sala de recurso é uma forma, um espaço, um lugar e auxílio de um profissional que vem auxiliar não só a criança, mas auxiliar também o profissional da área da educação, aquele que está ali, que precisa. E além disso, essa criança ela tem terapias fora. Nós hoje no município nós temos o Centro Pós-Covid, né, que dá um auxílio muito grande, ajuda bastante, só que a demanda é muito grande. Nós temos muitas escolas e precisamos de muito maior. Eu digo assim, nós temos muito realmente. Então, essa criança que vem para a escola, a maioria das vezes, quem vai fazer o primeiro levantamento, o primeiro diagnóstico, é o professor. Por que o professor? Porque é ele que vai ver que tem alguma coisa diferente, nem é errada, é diferente com aquela criança. Ou lá na educação infantil, que vamos dizer assim, ela não está se desenvolvendo dentro dos parâmetros, vamos dizer, que teria que ser, ou no ensino fundamental 1, que a criança não está aprendendo a ler, não está aprendendo a escrever, não está conseguindo pegar o material, o lápis, não está conseguindo, e a partir daquilo é que começa a busca vamos dizer assim, a busca para entender o porquê que está acontecendo aquilo com a criança. Envolve escola, envolve família e envolve professores. E depois vem as terapias. Tu falou do Centro Pós-Covid e depois eu quero falar um pouquinho da pandemia. Mas antes, Elisângela, eu sou mãe também, né? E a gente se pergunta, depois que a gente é mãe, tudo muda, né? O nosso olhar é diferente. E eu aqui, conversando com você como mãe, me perguntei se eu tivesse, ou se eu vou ter, se futuramente eu tiver uma filha ou um filho com alguma deficiência, por que colocar numa escola regular e não numa escola especial, né? Por que acontece essa diferença, né? Tu fala, precisa de tanto apoio, tanto ajuda, é monitor especial, é formação especial, então, por que a escola regular? Realmente, o que acontece? Vamos fazer assim, quando a criança está numa escola, vamos dizer assim, especial, todas as crianças que ela está vendo têm alguma questão que, vamos dizer assim, alguma deficiência, alguma coisa, né? Então, tem uma dificuldade maior. Quando essa criança vai para um ambiente onde temos crianças com deficiência, crianças vamos dizer, com todas as crianças ali junto, ela aprende com mais facilidade. Daí você me diz assim, por quê? Ela vai aprender a se socializar, ela vai aprender a brincar, ela vai aprender a conviver, porque ela não pode ser restrita num espaço só, porque ela não vai ser criança a vida inteira, ela é um ser social, é uma pessoa que está numa sociedade, então ela precisa aprender a conviver com os outros. Nós temos a questão da neurociência, que a gente tem os nossos neurônios espelhos. O que são os nossos neurônios espelhos? Quando você nasce, você aprende a partir do quê? Da imitação.
Você só aprende a partir daquilo que você vê. Você começa a aprender a falar a partir do que o pai faz. A criança imita, você faz, não é? E aí a criança faz o que o pai imitou, a brincadeira que o pai fez. Então o pai e a mãe, ela imita tudo, tanto que a criança ela é uma esponjinha. Ela vai imitando tudo que vê. O que ocorre? Se ela ver isso é o trabalho dos nossos neurônios espelhos. Eles refletem e aprendem a partir do que eles verem. É biológico. Isso aí. O que acontece? Que se você está junto com todas as crianças e tu vê que o teu colega consegue aprender, eu vou me esforçar para aprender também. Mesmo que eu não chegue a um nível, vamos dizer assim, que eu consiga fazer tudo como ele, mas eu vou conseguir fazer. Eu vou conseguir fazer oralmente, não preciso ser na escrita, mas eu vou estar ali oralmente conversando. Eu vou conseguir fazer com que eu esteja ali fazendo um desenho maravilhoso. Por isso que assim, a importância da inclusão é dar oportunidade à criança aprender. A dar à criança a oportunidade de ela se desenvolver dentro das suas possibilidades. Olha só, a gente, né, eu falei que como mãe, eu acho que eu e tantas mães e pais, a gente quer proteger e colocar numa bolha, né? E o olhar profissional é não, vamos desenvolver, vamos tirar para fora da bolha, né? Isso. Que interessante. Dar oportunidade a ela poder se desenvolver, primeiro momento. Se você não dá a oportunidade à criança aprender, é a mesma coisa nós. Se você tem um desafio maior na tua vida, se você não for buscar esse desafio, você não vai aprender ele a fazer. E é a mesma coisa a criança com deficiência. Se ela não for colocada em situações que ela se desenvolva, mas só que tem uma questão muito importante. Ela só vai se desenvolver realmente se ela tiver vontade e achar importante para ela. Por isso a questão afetiva, a criança ela precisa estar acolhida, se sentir bem aonde ela estiver. O ambiente tem que ser um ambiente saudável, porque se você olhar para essa criança com, vamos dizer assim, com pena, não acreditando com ela, com preconceito, ela não vai se desenvolver. E isso eu te digo assim, com experiência própria, sabe? Quando você diz para ela, você consegue. Olha, fulano, você vai conseguir. Eu não sei, você vai conseguir. Quando você vê ela consegue. E ela consegue, às vezes, muito mais que os outros. Porque aquela habilidade, talvez ela não consiga ler, mas ela tem uma habilidade linda de desenhar, de se explanar, de falar. Então, nós temos que saber, vamos dizer assim, fazer com que essa habilidade que ela tenha seja ressaltada. E, a partir disso, fazer com que ela tenha vontade de aprender. É interessante. Nós falamos, Elisângela, muito aqui da escola, quando a gente fala em educação inclusiva. Mas é todos os envolvidos, toda a rede de apoio. Então, assim como os órgãos competentes precisam, por lei, oferecer oportunidades, a escola oferecer a formação, entra a família, pais, rede de apoio, todo mundo tem o seu papel. Fundamental. Ninguém faz nada sozinho. Não adianta o município dispor de um centro pós-Covid se os pais não levam a criança até lá, não continuam. E isso é muito difícil a gente ver essa realidade. Eu vejo como professora. A gente vê que quando você precisa ali dentro da escola, temos que conseguir com que essa criança tenha precisa fazer uma avaliação. A escola se mobiliza, a coordenação se mobiliza, o professor se mobiliza, chama os pais dizem que vão levar essa criança. Consegue com muita dificuldade uma vaga para estar ali e de repente chega no dia, vem para nós assim, essa criança não foi até lá. Não compareceu. Então o que acontece? A rede principal é a família. Não adianta nós fazermos um trabalho maravilhoso com essa criança, buscar auxílio e se a família não dá acreditar no próprio filho. Não ter, e a questão eu sei que é muito difícil, vamos dizer assim, você aceitar ter um filho com uma deficiência, aceitar um filho que tem uma dificuldade, porque a mãe, quando ela pensa, eu estou grávida, aí o que ela faz? Ela começa a pensar 1000 sonhos para essa criança. A expectativa é muito grande. Aí, de repente, um professor chega lá e te diz para ti assim, o teu filho tem alguma dificuldade. Vamos procurar, vamos achar alguma coisa? E, de repente, tu diz assim, não, meu filho não.
Não, eu não acredito. Né? Eu te digo que não, porque é a minha expectativa. Daí vem a questão da aceitação. Dos pais aceitarem que essa criança precisa de um auxílio maior, precisa de uma ajuda. Muitas vezes você fica dentro da escola ali, tentando, marca umas quantas vezes, os pais não vão indo. Eu acho que os pais, eles têm aquele impacto em primeiro momento de ir e depois eles pensam, não, eu não quero levar para quê? Por quê? Eu não vou levar para não ser justificado dizer que realmente o meu filho tem uma deficiência. Então, eu prefiro não saber. Olha só. Bem interessante, bem importante isso que tu falou, né? Então, os pais precisam de ajuda, precisam de apoio também, entender isso, né? Muito importante. A gente está estourando o nosso tempo, Elisângela, mas a gente tem muito assunto para falar, né? É um assunto muito importante, interessante. Mas eu queria dar uma pincelada ali na pandemia, porque tu fala em centro pós-Covid. Isso foi criado, isso aconteceu porque a pandemia foi, infelizmente, o maior atraso que nós tivemos, né, com relação ao desenvolvimento dessa educação dessas crianças com deficiência. Sim, nós temos aqui em Passo Fundo, a gente tem o Centro Pós-Covid, né, com toda uma equipe preparada para auxiliar, mas ela não é somente para crianças que têm a questão do resultados do Covid, vamos dizer assim, o resultado da pandemia, sequelas, né? E tudo. Ela é para toda aquela criança que precisa de um apoio, uma necessidade maior. Houve muito atraso para nós durante essa pandemia. Então, tu imagina, crianças que estariam entrando no primeiro ano e não fizeram o primeiro ano, não fizeram uma metade, vamos dizer, um segundo ano, e eles entraram para um terceiro ano. Então, como que essa criança, ela perdeu todas as habilidades que ela tinha, que nós iríamos trabalhar lá no primeiro ano, que é o conhecimento da letra, é a habilidade de pinça, de pegar o lápis, de brincar, de fazer. Ela perdeu isso, porque mais que tu quisesse, a casa, os pais não conseguiam. Muitas crianças não tiveram nem as aulas online, porque não tinham alguém que ficasse do lado, os pais tinham que trabalhar. Então, nós tivemos uma grande perda. Isso veio ajudar muito o Centro Pós-Covid, mas, ao mesmo tempo, como a demanda é muito grande, muitos pais foram procurar fora, mas temos os pais que não têm condições. Né? Então, a gente teve, sim, realmente, uma perda. Então, tu imagina para uma criança, vamos dizer assim, típica, e uma criança que não... E uma criança que tenha já uma deficiência durante esse período. Foi muito mais difícil. Já foi difícil, né, para crianças que se desenvolvem normalmente, então... Então, assim, teve uma perda muito grande de questão social, e isso não é somente para nossas crianças, foi para os nossos adolescentes, foi para os nossos jovens, foi principalmente para os nossos idosos. Nós tivemos muito casos a questão de depressão, nós tivemos ansiedade, casos grandes de questão assim, da criança entrar em crise de pânico por estar em casa, depois começar a ir em uma escola. Então, assim, foi um processo, vamos dizer assim, algo muito diferente, mas algo assim que veio hoje, graças a Deus que agora a gente está em sala de aula, a gente está conseguindo auxiliar as nossas crianças, mas foi uma perda muito grande, questão cognitiva, social, de habilidades, de vida diária, enfim, foi uma perda real mesmo que a gente teve, que agora temos que buscar, né? Pro Elisângela, né? Infelizmente acabou o nosso tempo, mas eu já quero até deixar o convite aqui para a gente voltar na TV Câmara falar mais desse assunto, que com certeza, né, a gente tem muito que falar. Obrigada pelas suas informações, pela tua participação aqui. Eu que agradeço, obrigada por essa oportunidade de estar aqui. E às vezes a gente tem tanto assunto, falar em educação especial realmente, inclusive o assunto é muito grande, né? Mas eu estou à disposição quando tu estou aqui. Claro, a gente deixa também, né, à disposição para os pais que assistiram o nosso programa, quiserem conversar com a Elisângela, né, procurar saber um pouquinho mais sobre a educação inclusiva, né, que nos peçam, a gente passa o contato dela, a gente vai conversando, né? Isso, estou à disposição, trabalho com palestras e formações também, a gente trabalha muito nessa questão de orientação de pais, orientação em escolas principalmente também, né, que é uma parte que precisa bastante. Obrigada mesmo, e obrigada a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Educação e Cidadania. Uma boa noite e até a próxima semana.